Olá, eu sou Adriana Croce, terapeuta e mentora de líderes, e você está ouvindo o podcast Soberania Interior. Seja muito bem-vindo ao episódio de hoje. Essencial, aquilo que importa. Às vezes, parece que estamos sempre atrasados para a própria vida, cheios de tarefas, compromissos, notificações, e ainda assim com a sensação de que falta algo essencial, ou que não estamos dando conta. E é nessa dobra da experiência humana que eu quero falar sobre o caminho de volta para o centro, o caminho do essencialismo. Não como mais um método de produtividade, mas como uma postura interna. Também não como um minimalismo forçado, mas como um movimento pessoal de maturidade, um ato de autodomínio no sentido mais profundo da palavra. Porque, no fundo, essencialismo não é sobre mais com menos, é sobre fazer o que importa, com o tempo certo, com a energia certa e com uma presença que não se fragmenta. Ser essencialista é viver com intenção, é se relacionar com o mundo a partir do que realmente importa, não das urgências impostas, não das expectativas externas, tampouco do algoritmo da vida adulta que exige resposta o tempo todo. Mas existe um ponto que quase ninguém coloca na conversa. O essencialista não é alguém que faz menos, é alguém que faz com o sistema nervoso presente. E aqui entra algo que parece paradoxal, mas é a chave. O cérebro precisa de pausa. Para os neurocientistas, isso é o Default Mode Network, a rede cerebral que só se ativa quando você parece não estar fazendo nada. É nesse estado que surgem clareza, reorganização emocional, memória profunda e até aquelas percepções que chamamos de intuição. E onde essa rede se ativa com mais força? Pode ser no brincar, no simples ato de não se ocupar, de não performar, de entrar em atividade que não tem objetivo. Para o essencialismo, brincar é essencial. A criança que brinca, ela está treinando presença. O adulto que brinca está treinando liberdade interna. O essencialista é aquele que resgata isso, mesmo sem perceber. Ele cria espaço para respirar, sentir e escolher. Escolher não por impulso, não por medo, mas por verdade. E ser essencialista é isso: refinar o foco sem endurecer a alma, cortar o excesso sem cortar o sensível, criar limites sem perder o espírito lúdico que mantém o cérebro saudável e o coração vivo. É a lógica madura do perder para ganhar. Greg McKeown, autor do livro Essencialismo, afirma: dizer sim a uma oportunidade exige dizer não a muitas outras. É duro admitir, mas não existe crescimento sem perda, não existe foco sem renúncia, e não existe maturidade sem aceitação de que não dá para fazer tudo. Aristóteles dizia que a virtude nasce do equilíbrio. A psicanálise falaria do desejo, porque quando você não escolhe conscientemente, o inconsciente escolhe por você. E o essencialismo é isso, uma decisão adulta sobre qual é o problema que você quer ter, qual é a história que você está disposto a sustentar e qual é o projeto que vale a sua energia. E dizer não é biologicamente difícil. Quando você diz não, seu cérebro teme rejeição, ativa a memória de infâncias onde agradar era sobreviver. Dispara uma ansiedade social e também tenta manter vínculos, mesmo às custas do seu bem-estar. Por isso, não é simples. É um treino do sistema nervoso. E é aqui que o autodomínio entra. Regular o corpo, respirar, sustentar a escolha, entender que o seu não destrói relacionamentos.
ele os organiza. Peter Drucker dizia que as pessoas eficazes são eficazes porque dizem não. Não o não agressivo, mas o não claro, limpo, honesto. Aquele que protege sua energia, preserva o seu vínculo e o respeito. Alguns princípios são essenciais para você dizer não sem culpa. Separe o pedido do relacionamento. Seja claro e breve. Não se justifique demais. Se for pego de surpresa, crie um tempo. Diga, deixe-me ver na agenda e te retorno. Ofereça alternativas. Indique outra pessoa se fizer sentido. Mantenha um tom gentil, mas firme e leve. Lembre-se, o essencialista não é rude, ele é coerente, antes de tudo, consigo mesmo. E uma coisa é certa, sem autoconhecimento não existe essencialismo. É o que a psicanálise chamaria de estrutura, aquilo que te mantém em pé quando a vida começa a puxar de todos os lados. E é por isso que antes você precisa ser um explorador. Você precisa de uma intenção essencial e clara. Um objetivo de vida ou propósito que seja inspirador o suficiente para te mover. E concreto, para que possa medir quando for conquistado. Qual é o movimento que, quando você faz, tudo na sua vida começa a se alinhar? Sem essa clareza, você diz sim para tudo. E quem diz sim para tudo, anda em círculos. Quando será permitido ultrapassar limites? Entenda que limites são portas, algumas para fechar, outras para ampliar. Às vezes, dizer sim implica exceder o próprio limite. Por uma mudança de carreira, por um novo capítulo de vida, por algo que te expande. O essencialismo não é rigidez, é coerência. É ultrapassar limites quando acelera seu crescimento. E é mantê-los quando preserva sua saúde emocional. A execução essencialista, ela envolve 3 movimentos. Focalizar, escolher o que realmente importa hoje. Fluir, criar uma rotina que te coloque em movimento sem tensão. E ser, permitir que seu melhor surja sem um esforço forçado. Isso é neuroplasticidade, é o corpo aprendendo a seguir a direção da sua intenção. É o hábito que nasce da identidade. Como diz James Clear, ser essencialista é um ato de coragem. É escolher com consciência. É assumir que sua energia é sagrada. É criar uma vida que não sangra pelas bordas. E, acima de tudo, ser essencialista é um exercício profundo de autodomínio. Porque só quem domina a si mesmo consegue escolher o que vale a pena e liberar o que nunca foi seu caminho. No fim, essencialismo é um convite para voltar ao centro, ao simples, ao que realmente importa. E talvez ao que sempre esteve te chamando. E lembre-se, autodomínio é a arte de escolher o que importa e liberar, com paz, tudo o que não pertence mais ao seu caminho. E eu te convido a seguir o canal Soberania Interior para você receber toda segunda-feira o aviso de novos episódios. E se esse é o seu primeiro episódio, dá uma olhadinha na playlist, tem outros assuntos que podem ser interessantes e te ajudar. E a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!